Com alegria que eu vou conversar mais uma vez com Itamar Vieira Júnior, escritor, geógrafo e doutor em estudos étnicos e africanos pela Universidade Federal da Bahia. Itamar, boa tarde, tudo bem? É um prazer falar contigo novamente. Boa tarde, Nardelli. Boa tarde a toda a audiência da Rádio Metrópolis. É um prazer falar com você de novo. Muito obrigada. Que bom que você topou conversar com a gente um pouco. Quer dizer que depois de nos arrebatar com Torto Arado, você está de volta com um novo romance, Dora Maar ou A Odisseia. Histórias. Conta pra gente um pouco mais sobre esse seu livro. É um livro de narrativas curtas, não é necessariamente... não é um romance. Não é um romance, Sim. São contos. Uhum. E alguns foram escritos antes de Torto Arado, outros depois. É uma coletânea de 12 contos, e são contos, né, que trazem personagens em diversos tempos, em diversos lugares. Então, desde uma personagem Alma, que é uma mulher escravizada, que deixa o cativeiro e vai para o sertão da Bahia no século XIX, até Dora Maar, que dá o título ao livro, que é uma empregada doméstica que conta a sua vida no percurso que ela faz do trabalho para casa. São histórias que são unidas por um sentimento, né, de que a vida essa jornada, essa odisseia que às vezes nos traz o imponderável, o imponderável, e a gente precisa transpor as destinações que nos são dadas, né? Então, são histórias que, de alguma forma, apresentam essa faceta, personagens que não estão comumente representados na nossa literatura contemporânea, mas que trazem aí um pouco de significados e de histórias para falar um pouco desse país. Uhum. Tem uma capa lindíssima, a capa do seu livro, Dora Maar ou A Odisseia. Eu queria saber se a força feminina, se as personagens femininas têm um protagonismo nesse seu novo livro e por quê? Acho que a maioria das histórias, sim, são protagonizadas por personagens femininas. Acho que há inúmeras razões, né, para se pensar o porquê desse protagonismo. Mas não é algo absolutamente novo na literatura, em quem realiza a arte. Basta pensar no Cancioneiro, do Chico Buarque, ou na literatura do Jorge Amado, né? A força das personagens, como elas dominavam a história e traziam suas histórias com bastante força. Eu costumo acreditar essa curiosidade, né? Esse foco nas personagens femininas, justamente... Acho que tem uma história familiar aí, talvez as mulheres da minha família tenham ocupado esse lugar do meu imaginário como heroínas, né? Embora vivendo num mundo tão hostil às mulheres, e ainda hoje é muito hostil, se formos pensar, elas foram as primeiras feministas que eu conheci, né? Fazendo de suas vidas e de sua história um movimento de libertação dessa condição a que elas estão destinadas. Eu costumo dizer que os homens são sombras pálidas delas, pelo menos nesse âmbito, no meu âmbito familiar, e elas ocupam um lugar de destaque, talvez por isso apareçam com tanta frequência, e quando não são protagonistas, chegam como coadjuvantes e roubam a cena, conseguem roubar a cena também. Itamar, eu quero te fazer uma pergunta agora sobre o seu trabalho como escritor. Torto Arado foi um filme que ganhou muito espaço, um livro que ganhou um espaço enorme, merecido, né? Prêmios e muita repercussão. Como é escrever um novo livro depois de um sucesso como foi Torto Arado? Estou te perguntando isso porque lendo o livro de uma escritora que eu gosto muito, ela se chama Elizabeth Gilbert, é uma americana, ela escreveu Comer, Rezar, Amar, e depois ela continuou escrevendo, e ela disse que era assombrada pelo fantasma do sucesso daquele livro, que virou um filme, enfim, né, que ganhou o mundo inteiro, e as pessoas perguntavam, o que é que você vai fazer agora, depois desse sucesso absurdo? E aí eu te pergunto, se o sucesso de Torto Arado em algum momento te deixou preocupado sobre o que você vai continuar fazendo com a escrita, como foi escrever Dora Maar ou A Odisseia depois do sucesso de Torto Arado?
Se eu disser que não, eu estarei mentindo, né? Eu acho que o caminho, o percurso que o livro fez foi inesperado. Enquanto eu escrevia Torturado, eu não imaginava que ele faria todo esse caminho de conquista de prêmios, prêmios importantes da literatura em língua portuguesa, mas não só isso, também a conquista de público, né? A gente tem quase mais de 170 mil exemplares vendidos em Nossa. menos de 2 anos. Algo inesperado, inclusive, para a literatura brasileira nos dias de hoje. Uhum. E não deixa de assombrar, claro. Será que eu vou conseguir chegar a escrever uma história que conquiste da mesma forma os leitores? Mas eu percebi, Nardelli, que isso pode ser algo prejudicial também, Uhum, pode ser uhum. uma sombra, lançar uma Sim. sombra sobre o meu trabalho. Eu acho que Torturado é isso, ele conquistou esse lugar e ele continua a sua jornada encontrando leitores sozinho. Mas o Itamar Vieira, que escreveu Torturado, ele tem um projeto que é maior que Torturado, então ele tem que se preocupar com aquilo, né? Acho que o meu desejo de escrever, né, a minha vocação para a escrita, ela antecede Torturado e ela segue depois de Torturado. Ela não Uhum. pode, de nenhuma maneira, ser sombreada por essa história, né? Pela história magnética do livro em si. Eu não estou falando nem da narrativa de Torturado, mas do livro, né? Um livro que sequer tinha editora, foi publicado primeiro em Portugal, depois no Brasil, por isso, e ganhou 3 prêmios importantes e tem conquistado o público. Essa é a história do livro, mas a história do autor é maior que a história do livro. A história do autor prossegue. Eu acho que Torturado conquistou as pessoas, mas porque você conquistou, né? É a sua escrita que fez aquela história. Aquele livro não surgiu do nada, é seu, surgiu de suas histórias, de suas vivências, repertório, sua forma de contar, que é o que conquista mais do que uma história só fechada nela mesma. A gente estava conversando aqui, André Uzeda, nosso colega, chefe de redação, contava pra gente que queria economizar as páginas no final da leitura, não foi, André? Verdade. Também é um prazer falar com você, André, falando. Prazer. Eu li Torturado nesse ano, no começo do ano, né, já nesse contexto da pandemia, e foi um livro que me impactou bastante. E aí eu tenho várias perguntas para lhe fazer, não sei se nem vai nem tempo de você responder tudo, mas uma que eu queria lhe fazer, assim, que é algo que me tocou exatamente quando eu terminei a leitura do livro, é sobre o Jaré. O livro Sim. tem várias coisas mágicas, né, inclusive as relações entre as duas irmãs, Bibiana e Belonísia, sobre aquele espaço ali da terra que você descreve muito bem da Chapada. Mas uma coisa tocante da magia é o jaré, né? Que é o candomblé típico da Chapada Diamantina. Eu queria saber, assim, como curiosidade, como é que você se apropriou dessas histórias do jaré? Como é que elas chegaram até você? E como é que você transforma elas ali dentro do livro, adicionando a poção mágica, né? Você falou muito do seu livro sobre realismo fantástico e tal. Eu nem vejo muito para esse lado. Eu acho que você está muito mais ali para os regionalistas, Raduan Assar, que você, inclusive, faz uma citação na abertura. Mas eu queria saber, assim, sua ligação com o Jaré, você já falou também que não é adepto, né, da religião, mas como é que ela chegou e como é que você conseguiu atravessar ela dentro da história para aproximar ali Bibiana, Belonísia e o universo mágico que você conta? É interessante, você falou que eu não sou adepto da religião e muitas pessoas às vezes pensam que eu sou religioso por ter dado um sentido religioso ao texto também. Acho que eu tenho uma reverência, uma profunda admiração por diversas manifestações humanas, dentre elas a fé, mas eu não tenho nenhuma religião, então eu fiquei muito à vontade para contar essa história. E eu, como baiano, nasci e cresci na Bahia, eu não conheci o Jaré. Eu nasci em Salvador, cresci em Salvador, conheci o candomblé, né? Já pude presenciar manifestações, liturgias, né? Celebrações do candomblé, tanto na Bahia quanto no Maranhão, mas o Jaré eu não conhecia. E por força do meu trabalho, porque eu sou servidor público também, eu trabalho no INCRA, eu tive contato com o Jaré na Chapada Diamantina há cerca de 10, 11 anos. E fiquei muito impressionado com essa prática religiosa, né, com essa expressão humana que é a religião. Principalmente o magnetismo, algo que me atraiu no Jaré,
um fenômeno sociológico, né? Observar o Jaré como um fenômeno sociológico que tece uma rede de solidariedade entre os praticantes e laços de parentesco também entre eles, porque não consanguíneo, mas eles, de alguma forma, são filhos ou filhas de curadores e curadoras. Então, isso tudo, quando eu resolvi ambientar essa história, porque originalmente a história de Torto Arado não era ambientada na Chapada Diamantina, eu já tinha escrito parte de uma primeira versão e que se passava em outra localidade, mas o mote da história era era o mesmo. E quando eu decidi transferir essa história para a Chapada Diamantina, inevitavelmente eu me vi quase que obrigado, já que eu estava tratando de camponeses negros do campo da Chapada Diamantina, de falar do jaré. Se eu não falasse, talvez soasse estranho, porque o jaré é uma prática ainda bastante disseminada entre eles. Algumas comunidades, inclusive, têm se tornado evangélicas, mas isso faz parte da história, ou seja, quando a gente procura por essas histórias, o jaré inevitavelmente vai surgir. Então, ali eu também apresento como uma cosmovisão de mundo muito própria, muito particular. Por isso eu não gosto muito de imaginar a história como um realismo mágico, porque tudo que é representado ali poderia ser real, se essa história, como essa história se passa numa comunidade da Chapada Diamantina, dentre eles, falar com espíritos, esperar a cura de alguém, de um líder espiritual como um curador, é algo que faz parte do cotidiano deles, diz respeito à realidade deles. Às vezes nós, com o nosso racionalismo ocidental, europeu, né, a gente não é capaz de compreender, mas eles compreendem dessa forma, assim como em Doramal, a Odisseia, há muitas histórias que trazem cosmologias indígenas, né, uma forma completamente nova de observar o mundo. Acho que por isso o jaré surge. Eu fico muito feliz que ele venha sendo descoberto e redescoberto pelas pessoas, talvez pelo livro. Eu já vi matérias em jornais falando sobre o jaré recentemente, e eu fico muito feliz, porque é parte da nossa cultura, né, da tradição cultural desse estado, que é imenso e muito rico. E eu fico muito feliz que as pessoas venham redescobrindo e possam, de alguma forma, preservar também essa expressão cultural. E maravilha, né? Porque ela é própria daqui, né? Da Chapada Diamantina. Agora, uma outra Sim, coisa... só existe aqui. Exato. Só existe aqui, eu só tinha encontrado 2 trabalhos falando sobre o jaré. Um da professora Miriam Rabelo, foi uma tese que ela defendeu em Oxford no início de 1990, e um outro trabalho de um antropólogo do Museu Nacional, Gabriel Banaglia, que virou livro. Inclusive, eu deixo a indicação para quem quiser ler, é um livro magnético, e você lê como se fosse um romance, se chama As Forças do Jaré. Ah, maravilha, ótima indicação. Agora, outra coisa que eu queria falar com você, Itamar, é sobre o tempo do livro, né? Você, na narrativa, você não evidencia exatamente onde se passa a história, não fica claro exatamente quando, mas você deixa algumas pistas ali ao longo da história das 2 irmãs. E quando a gente vai se aproximando mais do fim, e aí eu não quero também entregar, dar nenhum spoiler aqui para os ouvintes, mas você começa a ver emergir o Brasil atual naquela história daquelas 2 irmãs. Então, tem um conflito da terra que fica muito presente, e tem essa relação que você acabou de citar também da igreja evangélica, né? De como a igreja evangélica vai ocupando aqueles espaços. Eu queria saber assim, o quanto da vivência do Brasil que a gente tem hoje influenciou a sua escrita, principalmente nessa reta final da narrativa. O quanto esse Brasil obscuro que surgiu, que, enfim, ameaça populações mais vulneráveis, o quanto isso você absorveu e trouxe para o livro, principalmente nessa reta final. É impressionante, André, porque é uma história, eu acho que todo autor, ele dá um testemunho do seu tempo. Mesmo que ele precise ele escreva uma história que trate do passado, ele tenta olhar esse passado a partir da sua perspectiva presente. E a história de Torto Arado, eu propus alguns desafios aos leitores. O tempo não está dado de uma maneira muito clara. Então, eu vou dando algumas pistas ali para que o leitor vá montando, né, interpretando a história à sua maneira. E o que eu posso dizer é que eu dou algumas pistas, no caso.
é um livro que trata das relações escravistas que se tornaram relações de servidão que ainda hoje existem no interior do Nordeste. Então, já que é um livro que fala de permanências, fazia todo sentido propor esse desafio aos leitores, né? Dar um tanto de desconforto. Em que tempo eu estou? Quando é que isso acontece? É logo após a escravidão? No tempo presente, se aproxima do tempo presente, e aí a gente tem uma história com um arco temporal de quase 40 anos. Desde a história das personagens, quando elas são meninas, né, que abre a história ali e acontece um acidente, até o final do livro, quando elas já são mulheres maduras, né, e donas das suas vidas, se passa um tempo de 40 anos. E eu diria que essa história, ela se inicia ali nos anos 60, porque a gente tem, por exemplo, uma Ford rural, aparece ali, vai aparecendo outras coisas, mas ela termina nos anos 2000. A gente consegue situar simples os elementos, né? Por exemplo, o carro que ela vai ser resgatada, aí você fala do Ford rural, e você imagina, é mais ou menos ali, aquele período. Você tenta desenhar pelas pistas. Durante muito tempo, André, elas andam as famílias, os personagens andam com animais, né, montando o lombo de animais. Mas quando acontece um dos eventos chaves, lá no meio do livro, eles estão já numa motocicleta, ou seja, há indicativos que a gente que conhece, né, o interior, a gente que anda por esse interior, a gente sabe que nos últimos 15, 20 anos, animais foram sendo substituídos pelas motocicletas, a antena parabólica chegou, a energia elétrica, né, aquele projeto Luz para Todos, que levou energia massiva para a sociedade, ele começou no início dos anos 2000, ou seja, ali eu vou dando algumas pistas, né, que vai incentivando o leitor a montar esse quebra-cabeça. Mas eu diria que o Brasil de hoje, sem dúvida, ele foi fundamental para que eu escrevesse essa história, porque até os nossos dias a gente vê essa violência, essa violência permanece. Eu vou dar só um dado. Enquanto eu escrevia Torturado no ano de 2017, no meio da escrita, eu trabalho com comunidades rurais, né, com comunidades quilombolas também, e eu soube de 9 trabalhadores, inclusive alguns eu tinha me reunido, alguns eu tinha sentado em reunião, 9 trabalhadores num período que foi de julho até setembro, foram assassinados em disputa por território, né, por terra, e isso é algo que chocante, né, e que de alguma forma atravessa a minha escrita também. É inevitável não refletir o nosso país. Da mesma forma, eu acho que os contos de Dora Maar, a Odisseia, de alguma forma refletem o nosso tempo, refletem esse país. Inclusive um país que Torturado sequer chegou a alcançar, que é esse Brasil distópico pós-2018, né? Torturado foi escrito antes, esse Brasil distópico pós-2018, que é um país cheio, que virou um caldeirão de surpresas e de absurdos, né? Então, alguns dos contos são contos que provocam desconforto também. Eu vou citar apenas um, que se chama O que Queima, que é a história de um casal classe média que compra uma casa, que é o sonho da vida deles, só que eles sentem um estranhamento naquela casa, né? Principalmente a mulher, que é muito sensível, ela começa a sentir como se aquela casa não fosse dela, e ela tem a impressão de que a antiga dona, a antiga proprietária está voltando. Paralelamente, a história contada com essa história é a história de Som de Pé, que é um indígena que viu toda a sua comunidade ser dizimada, ou seja, ele é o único sobrevivente, e ele também está estranhando a sua casa, que é a floresta. A floresta está sendo queimada. Ou seja, acho que é inevitável pensar no nosso país. E eu fico pensando, o que é que me motivou a escrever essa história? O Brasil é essa casa que a gente não reconhece, né, e que a gente se assombra. Parece que há uma força externa, negativa, né, e tem tomado conta da trajetória desse país e nos provoca esse desconforto. É inevitável não pensar no país, no nosso tempo, enquanto eu escrevo, pelo menos.
Itamar, é um prazer te ouvir. A gente poderia ficar aqui ouvindo você contar mais histórias sobre Dora Maar ou a Odisseia, histórias, mas fica agora à vontade para a gente saciar essa curiosidade lendo o livro. Como é que a gente pode encontrar seu livro, Itamar? Eu convido a todos a lerem o livro, acho que nas principais plataformas de venda de livro, e principalmente eu queria deixar um recado, vamos fortalecer as as livrarias, né? As livrarias da nossa cidade. Então, tem 2 livrarias, pelo menos que eu saiba, que é a LDM, que tem vendido o livro com autógrafo, eu tenho feito muitos autógrafos, e tem a livraria Boto Cor-de-Rosa também, que é outra livraria que tem os exemplares, e a Sara Rebeca, ela cuida dessa livraria, e eu garanto que os leitores, né, os interessados vão ter um atendimento espetacular das 2 livrarias. Então, vamos fortalecer as nossas livrarias aqui em Salvador, na Bahia, é importante. Ótima dica. Itamar, mais uma vez, foi um prazer falar com você. Muito obrigado pela conversa com a gente aqui. Sucesso, continue produzindo, escrevendo muito. E já estamos aqui todos na expectativa de começar a leitura de Dora Maar ou a Odisseia Histórias. Obrigada e parabéns, viu? Eu agradeço. Boa tarde a todos. Boa tarde também. Pois é, já estou curiosa pela leitura. Maravilha, né? É tão bom. Inteligente, assim, falando e preocupado com as questões atuais. Sim. Dono de uma escrita belíssima. Dá uma felicidade, né? Eu achei engraçadíssima a mensagem de uma ouvinte nossa aqui que disse que parou, está na página 257, se recusa a terminar de ler o livro. Ela está falando de torturado. É um manifesto, né? Vou ficar aqui. Eu vou parar, que não vou descobrir o final nunca, porque não acabar essa história. Pode acabar e começar a ler o outro aqui. Esse livro de contos, gente sempre pode ler de novo. Uma coisa maravilhosa, ler várias vezes. Bom, vamos para o intervalo comercial, a gente volta já. Isso é rapidinho.